Bom, pessoal, se você já leu a leitura prévia para essa aula e se você já assistiu o vídeo da parte 1, então a gente vai agora dar um exemplo de um modelo termodinâmico. Vamos imaginar que a gente tem um problema aqui muito real. Vamos imaginar que a gente precise fritar uma coxinha gigante, uma coxinha de tu. Então imagina que você é um engenheiro ou uma engenheira que foi contratado aí por uma empresa que precisa organizar uma festa e te perguntaram aí qual é o sistema de aquecimento que você vai usar e se o óleo que eles precisam para fritar a coxinha vai estar à temperatura adequada e quanto tempo vai levar para esse óleo chegar na temperatura ideal para a fritura da coxinha. Bom, vocês sabem que para fritar uma coxinha a gente precisa ter uma temperatura mínima, senão ela fica encharcada de óleo, né? E também não vai fritar de maneira adequada. Então, brincadeiras à parte, pessoal, esse é um problema que vai permitir, né, nessa brincadeira aqui de fritar uma coxinha gigante, que a gente entenda como a gente pode usar os conhecimentos aí que a gente desenvolveu até o momento nesse modelo termodinâmico. Vamos lá, o nosso sistema térmico, então, vai ser o recipiente mais o óleo. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui um recipiente de metal, e esse recipiente vai estar coberto de óleo aqui. Então eu vou encher de óleo, então eu vou desenhar aqui o óleo, né? Esse óleo aqui pode ser óleo de soja, por exemplo, e esse recipiente aqui, com uma certa espessura grossa, né, vai ser o nosso recipiente de metal. Imagina algo grande, pessoal, porque a gente vai ter que fritar uma coxinha gigante. Então uma espécie de panela bem grande aí. Então o que a gente precisa, né? Para aquecer o óleo, eu vou considerar aqui que eu tenho um aquecedor elétrico. Se você já foi a uma feira, né, você já deve ter visto que nas barracas de pastel o óleo é aquecido com uma serpentina elétrica desse tipo. Então o que vai acontecer com essa serpentina? Ela vai fornecer fluxo de calor, perceba que a gente vai começar a usar os termos que a gente tem trabalhado tanto na leitura quanto na parte 1 do vídeo. Então a gente vai ter um fluxo de calor proveniente do aquecedor, que está aqui, para o óleo. Então esse fluxo de calor eu vou chamar de Q aquecedor, ou seja, de QA. Então eu coloco o ponto em cima, lembra porque essa variável é a taxa de variação do calor, ou seja, da energia que está trafegando, saindo do aquecedor e indo para o óleo. Então ela está se deslocando aqui para dentro do óleo, está aquecendo o óleo. Bom, se o óleo está recebendo calor do aquecedor elétrico, ele vai começar a esquentar. E se ele vai começar a esquentar, então ele vai começar a perder calor pelas paredes do recipiente. Então eu vou chamar esse fluxo de calor que sai do óleo e vai para o recipiente de QR, calor que vai para o recipiente. Da mesma forma, o óleo está em contato com o ar. Então eu vou chamar esse fluxo aqui que vai para o ar de QS, Q da superfície, né? E aí a gente vai perceber, né, pessoal, que a gente tem também, né, o fato do óleo estar esquentando, estar ficando quente, ele vai, por consequência, esquentar também o recipiente de metal. Então esse recipiente de metal vai começar a ficar quente e ele vai começar a perder calor para o ambiente também. Então eu vou chamar aqui o fluxo de calor do recipiente para o ar de QP, P de parede do recipiente. Então as paredes do recipiente começam a perder calor para o ar, né? Então veja, o recipiente de metal ele recebe calor, né, do óleo e ele perde calor para o ar. Pois bem, qual que é o processo que está acontecendo aqui, tanto na superfície quanto nas paredes do recipiente? Veja, pessoal, aqui externamente no recipiente está acontecendo convecção, porque eu tenho aqui uma interface entre, né, a superfície do óleo e o ar. Então está acontecendo convecção no ar. Posso dizer que aquele fluxo de calor QS ocorre por convecção. A mesma coisa para os fluxos QP, né, de um lado e de outro. O que está acontecendo nesses dois lados aqui, porque isso na verdade é um corte, né, isso está acontecendo nas quatro faces dessa panela gigante aqui, desse recipiente, o que está acontecendo é convecção também. Então eu vou escrever aqui o nome dos fluxos, né, para a gente deixar registrado. O QA é o fluxo de calor proveniente do aquecedor elétrico,
Então, trata-se de um dado do problema e é um parâmetro, porque eu vou comprar ali o aquecedor de 1.000 watts, 2.000 watts, 5.000 watts, 10.000 watts, eu não sei ainda como que eu vou comprar, o que eu vou precisar usar. O QR seria o fluxo de calor através do recipiente, né? Que é por condução térmica, o QR, né? Porque ele está, na verdade, ele está ocorrendo dentro da parede. O QS seria o fluxo de calor através do ar, ou seja, o fluxo por convecção. E o QP seria o fluxo de calor através das paredes do recipiente, também no ar, e por convecção. Vamos analisar o que está acontecendo aqui na superfície do óleo. Então eu vou dar um zoom nessa parte aqui da superfície do óleo e vou desenhar aqui, né, o ar e o óleo. Então o que a gente está percebendo? Né? Que o óleo está quente, o ar está frio, então está tendo um fluxo de calor QS nesse sentido, do corpo quente para o corpo frio. Se eu pudesse desenhar aqui um gráfico deitado de temperatura por distância, né, percebe ali que eu estou tentando desenhar, né, onde está a temperatura, né, do óleo, do ar, em função da distância. Né? Então eu vou perceber o seguinte, que a temperatura do óleo, né, ela é muito maior que a temperatura do ar. E eu tenho ali uma queda de temperatura que não é linear, é de uma função aí que eu ainda não sei como que ela funciona, como que ela é, mas eu tenho uma diminuição da temperatura do óleo até chegar na temperatura ambiente ali, que eu estou representando pela temperatura TA. Então percebe que nessa distância é que está ocorrendo a convecção. Né? Então, o que a gente vai escrever? Né? Que a gente vai ter um modelo elétrico, né, por aquela analogia conveniente que a gente falou no vídeo, né, da parte 1 aqui dessa aula e também na leitura prévia. Então veja, eu posso representar esse modelo, que é um modelo termodinâmico, por um análogo que eu estou chamando aqui de modelo elétrico. Então esse modelo elétrico ele vai ser da seguinte forma, né? Eu tenho aqui a temperatura do óleo, que é a maior, a temperatura do ar, que é a temperatura ambiente, a temperatura menor, e o processo que está acontecendo aqui é convecção térmica. E o fluxo que está indo da temperatura maior para a temperatura menor é o fluxo QS, o fluxo da superfície. Bom, se isso é convecção, então a gente pode escrever, né, a gente pode usar a lei de Newton do resfriamento. Então eu vou escrever aqui que QS é igual a um HS, ou seja, um coeficiente de convecção aqui da superfície vezes a área da superfície vezes a diferença de temperatura. Lembra que a gente pode reescrever essa equação para a gente deixar na forma que é análoga à lei de Ohm. Então eu vou reescrever isso aqui, né? E aí eu vou precisar escrever que QS é igual a TO menos TA dividido por 1 sobre HS vezes AS, para, na verdade, reescrever a mesma equação de uma outra forma. E esse 1 sobre HS vezes AS eu vou chamar de resistência térmica, ou resistência S da superfície. Da mesma forma que a gente deu um zoom ali na superfície do óleo e na interface dela com o ar, a gente vai dar um zoom agora aqui na parede. Então, num pedaço da parede. Então, eu vou redesenhar aqui, né? Vou desenhar o óleo, vou desenhar a parede. Então, essa parede aqui é de metal. E vou desenhar também o ar. Então, o que a gente sabe aqui? Que a gente tem, na verdade, a temperatura do óleo. E aí eu tenho uma temperatura intermediária no centro da parede. Veja só, eu tenho aqui a temperatura do óleo, a temperatura mais quente. Aqui eu tenho uma temperatura intermediária. E aqui que eu estou chamando de temperatura do recipiente, e aqui eu tenho a temperatura externa da parede. Perceba que se não tiver essa diferença de temperatura, não tem fluxo de calor através desse recipiente. E aqui eu tenho também a temperatura ambiente. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a desenhar os fluxos de calor. Então, olha só, eu sei que o fluxo de calor QR, que é o fluxo de calor que vem do óleo, ele está entrando no recipiente e eu estou chamando ele aqui de fluxo QR. Da mesma forma, eu tenho um fluxo, né, que sai do recipiente e eu chamei esse fluxo no nosso desenho ali de fluxo da parede.
Percebe? Então vamos lá. O que acontece, né, com esses dois fluxos? Qual que é o modelo conveniente, o modelo elétrico, que vem daquela analogia que a gente está fazendo, para representar esses circuitos térmicos aí? Então vamos pensar aqui no nosso modelo elétrico. A gente tem, na verdade, dois fluxos, então a gente vai ter dois circuitos aqui térmicos, né? Então vamos lá. O primeiro deles, eu posso dizer que é o seguinte: eu tenho duas diferenças de temperatura, TO e TR, e isso daqui está dentro da parede. Percebe que está dentro do recipiente. Então eu vou considerar que a temperatura do óleo é igual à temperatura interna da parede, né, do recipiente. Então eu estou colocando ali uma diferença de temperatura TO e TR, entre eles eu tenho uma resistência térmica e aqui eu tenho fluxo de calor QR. Qual que é o processo que está acontecendo aqui de TO até TR? Isso é um sólido, eu estou dentro da parede. Então o que está acontecendo aqui é condução térmica, percebam? Então veja, o que a gente pode escrever agora para o fluxo QP? Olha, eu vou pensar num outro modelo elétrico, olha só. Agora eu tenho, na verdade, três temperaturas. Olha só, eu tenho a temperatura TR, tenho a temperatura TP e tenho a temperatura TA. Então, eu devo ter um resistor térmico aqui e um outro resistor térmico aqui. Então, olha só, o fluxo QP, ele passa por um circuito equivalente. E aí, o que acontece nesse primeiro resistor de TR até TP? Olha, isso acontece, né? O fluxo de calor de TR até TP acontece dentro do material sólido da parede. Então aqui só pode ser condução térmica. Ao passo que de TP até TA, isso aí acontece num fluido, isso é o ar. Então a gente tem aqui, na verdade, um processo de convecção. Vamos destrinchar então esses dois processos. O processo de fluxo de calor, né, que vai de TO para TR, e depois o que vai de TR para TA. Então vamos lá, para a gente descrever primeiramente a condução aqui, a gente precisa saber, né, a espessura dessa parede. Então olha só, por hipótese aqui eu vou considerar, né, que o ponto de temperatura da parede, que é exatamente no meio da parede, né, ele está a uma distância dr de TO e também a uma distância dr de TP. Ou seja, eu dividi aqui a parede, né, em duas camadas, né, ambas de espessura dr. Então a gente vai olhar para essa primeira camada, né, onde está acontecendo a condução de TO para TR. Então vamos lá, como é condução, a lei física que descreve esse processo é a lei de Fourier. Então eu vou escrever aqui, né, que o fluxo de calor QR ele tem que ser igual a uma constante KR vezes a área do recipiente. Então isso daqui seria a área de toda a parede interna ali do recipiente, dividido por dr, que é aquela espessura entre TO e TR. E isso tudo vezes a diferença de temperatura TO menos TR. A gente pode reescrever essa equação da forma que a gente vem fazendo para que ela fique parecida com a lei de Ohm. Então eu quero, na verdade, escrever aqui um fluxo QR como sendo uma diferença de temperatura dividido por uma resistência térmica. Então eu preciso, na verdade, inverter aquele termo ali e vai ficar, na verdade, dividido por dr sobre QR vezes AR. E isso vai ser igual, então, à diferença de temperatura dividido pelo que eu chamei aqui de resistência R, que é a resistência térmica para o fluxo QR. Dando prosseguimento aqui no outro processo que envolve aqui uma combinação, uma associação de processos de um processo de condução com um processo de convecção. Então vamos lá. A gente sabe, né, que a resistência térmica da condução é também dr sobre QR vezes AR, ou seja, é a mesma resistência térmica que a gente utilizou no processo de condução de TO para TR, vai ser, na verdade, os mesmos parâmetros que a gente vai usar de TR para TP. Então, esse processo de condução tem essa resistência térmica. Para o processo de convecção, a gente vai ter a resistência térmica que é dada por 1 sobre o coeficiente de convecção, HP, vezes a área P, que é da parede externa, né? Então perceba ali que para a gente entender como é que está funcionando o fluxo QP, a gente vai ter que fazer uma associação de resistências térmicas. É para isso que serve essa analogia, né? Então a gente vai escrever o seguinte, né? A lei de Ohm aí,
que é análoga aos circuitos térmicos aqui, ela vai ser assim. Ela vai ser QP, que é o equivalente à corrente, isso é igual a uma diferença de temperatura, né, dividido pela resistência equivalente. Ora, resistência série é a soma das resistências, né? Então a gente vai somar as duas resistências. E por fim, a gente pode escrever então que esse fluxo QP seria igual à diferença de temperatura dividido aí pela soma das resistências térmicas. Resumindo então nesse slide o que a gente fez até aqui. A gente tem então na superfície, né, entre o óleo e o ar, um fluxo de calor QS. Esse fluxo de calor é um fluxo por convecção e a equação que descreve esse fluxo de calor está dada aqui, né? Então esse Q ponto é igual à diferença de temperatura, TO menos TA, sobre a resistência térmica, que é uma resistência térmica de convecção. Ao passo que nessa composição entre a parede, o óleo, a parede e o ar, a gente tem dois fluxos que a gente modelou aí, o fluxo QR, que é um fluxo dado por condução térmica, e um fluxo QP, que é dado por uma associação de dois processos, que é o processo de condução e o processo de convecção. Então a gente chegou, né, na equação aqui do QR, que seria, né, a diferença de temperatura dividido pela resistência térmica da condução, e aqui no QP, que seria a diferença de temperatura dividido pela associação entre os resistores aqui térmicos de condução e convecção. Vamos agora fazer o diagrama de estoques e fluxos desse sistema térmico. Então vamos lá. Quantos estoques a gente tem? Queria que você desse um pause nesse vídeo agora e pensasse quais são os estoques do nosso sistema. Bom, a gente tem claramente um estoque e o que a gente vai considerar como estoque aqui é a energia interna. Então lembra, a energia interna é, na verdade, um estoque porque ela é uma variável extensível, ela é uma variável acumulável, então eu consigo, né, ter mais energia, menos energia acumulada, né, e essa energia é energia térmica acumulada dentro de um sistema, no caso aqui o óleo, por exemplo. Então, o óleo é o nosso primeiro estoque. Quem seria o nosso segundo estoque? O recipiente. Então veja, eu também preciso entender como funciona a energia interna do recipiente. Então, eu vou desenhar aqui os nossos dois estoques. Primeiro, né, vai ser o estoque de energia interna do óleo e o estoque de energia interna do recipiente. Eu vou representar aqui apenas por O e por R, mas vocês sabem aí que é a energia interna, na verdade, de cada um deles. Então, olha só, eu tenho um fluxo de entrada para o óleo, que é um fluxo de entrada dado pelo aquecedor. Então veja, esse fluxo eu vou chamá-lo de QA ponto. Então veja, eu estou dando um nome para a seta do fluxo. E estou dizendo que esse fluxo é controlado por uma constante, que é a potência do aquecedor elétrico. Veja que isso é um parâmetro do nosso problema. Então, o óleo passa a ser aquecido por receber energia através desse fluxo de entrada. E ele perde energia por dois fluxos, né? A gente sabe que ele perde energia pela superfície. E como que é esse fluxo da superfície? Veja, ele não é um fluxo proporcional, como a gente estava acostumado, né, no caso do modelo geométrico. Ele não é um fluxo constante, como esse do QA que a gente acabou de desenhar. E ele tem uma equação bem específica, né? A equação do QS depende da temperatura do óleo, depende, né, de uma temperatura ambiente, depende de outros parâmetros e a gente vai representar isso por uma função f. Então essa função f é a que descreve o fluxo QS, né? Então vamos lá. Eu tenho também um fluxo entre a energia interna do óleo e a energia interna do recipiente. Esse fluxo aqui também é dado por uma função e o nome desse fluxo é o próprio QR, não é isso? Portanto, eu sei que o recipiente está recebendo calor, um fluxo de calor do óleo. E essa função G é a que descreve exatamente o fluxo QR. O recipiente, então, ele está recebendo o calor do óleo, mas ele perde calor, né? Ele perde calor e esse fluxo de perda de calor é o QP ponto. E a função que descreve
esse fluxo eu vou chamar de H também, não é uma função constante, não é proporcional, ela é dada por uma expressão, então eu estou representando aqui por uma função. A gente tem então o nosso sistema físico representado ali à esquerda e o nosso diagrama de estoques e fluxos à direita. Vamos escrever a equação de cada um dos fluxos. Então perceba que eu ainda não estou escrevendo as equações diferenciais, né? Eu estou escrevendo as equações de cada fluxo. Bom, ora, o fluxo QA ponto é igual a P, né? Perceba que onde eu tiver que usar esse fluxo, ele vai ser igual a P, né? O fluxo QS, ele já foi calculado por nós e ele é um fluxo ali de convecção, então, né, dado pela lei de Newton ali, né? Então, eu posso representar naquele formato de fluxo igual a diferença de temperatura sobre uma resistência térmica, né? Mas eu também poderia escrever direto aí a lei do resfriamento de Newton, né? Bom, o fluxo QR a gente já escreveu também como sendo, né, uma diferença de temperatura dividido ali pela resistência térmica de condução. E por sua vez, o fluxo QP seria, né, a diferença de temperatura TR e TA dividido por aquela resistência equivalente. Pois bem, agora chegou a hora da gente escrever as equações diferenciais. Então, olha só, pessoal, a gente vai usar a mesma estratégia que a gente tem usado até aqui. Eu tenho dois estoques, então eu tenho duas equações diferenciais. O estoque é a energia interna, que eu vou chamar de U, né? Então eu vou chamar o estoque do óleo de UO e o estoque do recipiente de UR. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou escrever assim, né? DUO dt é igual ao que entra menos o que sai. Ora, o que entra é QA ponto e o que sai é QS ponto e QR ponto. Da mesma forma, né, escrevendo a equação diferencial da energia interna do recipiente, eu vou ter DUR dt é igual ao que entra menos o que sai. Então, isso tem que ser igual a QR ponto menos QP ponto. A gente pode substituir nessas equações diferenciais todas essas equações que descrevem os fluxos. Isso vai ficar assim, né? DUO dt vai ficar igual a P menos o fluxo QS, que é essa expressão, menos o fluxo QR, que é essa outra expressão. Da mesma forma, né, o DUR dt vai ficar, então, como sendo essa diferença entre os fluxos. Perceba que as equações já estão ficando, né, em função de parâmetros e de variáveis, né? Só que eu estou começando a perceber um problema aqui, né? Eu tenho aqui, do lado esquerdo, a taxa de variação da energia interna e do lado direito eu não tenho nenhuma energia interna, e sim temperatura e demais parâmetros. Então a gente vai resolver isso daqui um pouquinho. Então, para resolver esse problema, né, de ter a variável energia interna do lado esquerdo da equação diferencial e a temperatura do lado direito, eu vou recorrer aqui à primeira lei da termodinâmica. A primeira lei me diz o seguinte, que a variação da energia interna é igual ao calor fornecido ao sistema menos o trabalho realizado pelo sistema. Ora, o que a gente está modelando aqui, né, os estoques do óleo e do recipiente, eles não são máquinas que realizam trabalho. Então, eu posso dizer que a realização de trabalho é nula, né? Não tenho nenhuma transformação energética aqui. O que está acontecendo, então? Eu posso lembrar que esse Q, que é o calor fornecido ao sistema, ele é representado, né, por uma equação que é a equação da calorimetria. Então, eu posso escrever que o ΔU, nesse caso, é igual a mc ΔT. Né? Lembra? Porque o calor, né, fornecido a um sistema, por exemplo, o óleo ou ao recipiente, tem que ser igual à massa dele vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Dividindo ambos os lados da equação por ΔT e fazendo com que esse ΔT tenda a zero, a gente chega, né, nas derivadas, nas taxas de variação instantânea. Então, du dt é igual a mc dt dt. Perceba que esse dt dt é a taxa de variação temporal da temperatura. O que a gente pode fazer? A gente pode substituir agora esse du dt nas nossas equações diferenciais. Então, reescrevendo as equações diferenciais, né? Se o DUO, que é a energia interna do óleo, dt, é igual à massa do óleo vezes o calor específico do óleo, vezes dTO dt, que é a temperatura do óleo, taxa de variação dela, então a gente vai reescrever essas equações substituindo o DUO dt por mc dt dt.
e isso vai ficar dessa forma, né? Se eu isolar o DTO, DT do lado esquerdo, eu vou ter que passar dividindo, né? 1 sobre, né, massa do óleo vezes calor específico do óleo, e aqui dentro toda a expressão da nossa equação diferencial. Da mesma forma para o recipiente, né? Isso vai ficar, a taxa de variação da temperatura do recipiente vai ficar 1 sobre a massa do recipiente vezes o calor específico do recipiente, vezes todo o fluxo, né, de entrada e saída da equação diferencial que estava ali do lado direito dela. Então perceba que agora a gente ficou com uma mesma variável do lado esquerdo e do lado direito. Olha só que interessante, pessoal. Apesar de temperatura não ser estoque, porque a gente, na verdade, equacionou esse problema para a energia interna. Energia interna é estoque. Só que por uma transformação algébrica, a gente conseguiu chegar numa equação diferencial da temperatura. E tudo bem, não tem problema nenhum com relação a isso. Por quê? Porque o nosso diagrama de estoques e fluxos se refere à energia interna do óleo e do recipiente. E as equações diferenciais, por uma transformação algébrica, estão relacionando a taxa de variação da temperatura com variáveis que são, na verdade, a temperatura do óleo, a temperatura do recipiente e os parâmetros, que são todos os demais termos da equação, por exemplo, do óleo, ou no caso da equação do recipiente, as variáveis são, né, TO e TR, e a gente tem então todos os outros parâmetros fixos, né, para descrever aí a nossa equação diferencial. Vamos então olhar para essa equação diferencial da temperatura do óleo e fazer uma análise qualitativa dessa equação diferencial. Bom, o que a gente sabe? Fisicamente, né, o recipiente ele é feito de metal e quando você for procurar aí, né, os parâmetros para modelar o seu modelo, você vai perceber que os metais têm um calor específico muito baixo. O que significa ter um calor específico muito baixo? Significa que ele aquece muito facilmente, né, ou ele resfria muito facilmente. Isso você também já sabe, né, das suas experiências aí com a cozinha, né? Você percebe que os metais eles aquecem muito facilmente e se resfriam muito facilmente. Então a gente pode fazer uma hipótese simplificadora que depois pode ser confirmada, né, rodando o nosso modelo. E a hipótese para a gente fazer a nossa análise qualitativa seria que a temperatura do recipiente é muito próxima da temperatura do óleo durante todo o tempo. Então seria, se o óleo está com uma determinada temperatura, o recipiente acompanharia essa temperatura do óleo, né, muito próxima dele. Se isso acontecer, esse termo da equação diferencial, né, ficaria com um nominador nulo. Então esse termo ficaria todo zero aqui. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia reescrever a nossa equação diferencial fazendo ali a distributiva e separando aquele termo, né, TO menos TA em dois termos. Então, fazendo aí uma álgebra, a gente consegue chegar nessa equação diferencial aqui. Como é que a gente vai analisá-la? Nessa equação diferencial, a potência, né, do aquecedor é constante, a massa do óleo é constante, o calor específico do óleo é constante. Tudo isso é constante, eu vou chamar isso aqui tudo de C1. Da mesma forma, o denominador desse termo do meio, né, vai ter todos esses parâmetros aqui constantes e eu vou chamar de 1 sobre K. Vocês já vão entender por quê. Da mesma forma, né, todos os parâmetros desse último termo são constantes, inclusive a temperatura ambiente. Ela é constante, né, ou considerada constante no nosso modelo. Vou chamar isso aqui de C2. Se eu disser que C1 mais C2 é igual a C, eu posso reescrever a nossa equação diferencial assim, né? dTO dt é igual a C menos K vezes TO. Vamos interpretar essa equação diferencial fazendo dois gráficos. O primeiro gráfico vai ser um gráfico de taxa de variação, dTO dt, por TO. Seria bem parecido com aqueles gráficos de ΔP por P nos sistemas populacionais. Então, eu vou querer que você dê um pause nesse vídeo e tente desenhar esse gráfico, né, no papel. Bom, você deve ter percebido que esse gráfico que eu estou tentando desenhar é um gráfico de primeiro grau. Né? Por quê? Porque ele é do tipo y é igual a b menos ax. E lembrando que o y é o dTO dt e o x é o TO. Então esse gráfico ele só pode ser dessa forma aqui. Né? Ele tem um coeficiente linear igual a c e ele é decrescente. Né? E aí eu vou desenhar também o gráfico de TO pelo tempo. Então, como é que a gente vai começar a interpretar esses dois gráficos aqui? A gente precisa começar de algum ponto. Então, vamos começar
a pensar no início do aquecimento do óleo. Ora, antes de ligar o aquecedor, o óleo tem uma temperatura inicial, que provavelmente é igual à temperatura ambiente. Então eu vou desenhar aqui, nesse eixo, né, do gráfico de TO pelo tempo, a temperatura ambiente, e ela também tem que ser representada no gráfico da esquerda, né, no eixo aqui que representa a temperatura. Então ela está representada aqui em ambos os gráficos. Então, como é que a gente pensa? Olha só, nesse ponto aqui, né, do gráfico da esquerda, eu tenho, na verdade, relacionada a essa temperatura do óleo, uma taxa de variação que é positiva. Se a taxa de variação é positiva, o que significa isso? Que a temperatura do óleo vai subir, porque a taxa de variação é positiva. Então eu estou caminhando nesse eixo aqui da temperatura no óleo para a direita. Se eu estou caminhando para a direita na temperatura do óleo, então eu estou caminhando para baixo no eixo da taxa de variação da temperatura no óleo. Por quê? Porque isso é dado pelo próprio gráfico, né? À medida que a temperatura do óleo aumenta, a taxa de variação diminui. Então perceba, a temperatura vai aumentar, mas conforme ela aumenta, a taxa de variação vai caindo. Que tipo de gráfico que isso me daria no tempo? Olha só, isso me daria um gráfico desse tipo aqui, né? A temperatura do óleo cresce, mas ela cresce cada vez mais lentamente, cada vez mais devagar. Qual seria esse ponto, essa reta, né, assíntota para a qual o gráfico da temperatura do óleo está tendendo? Né? Bom, a gente vai perceber que nesse caso aqui a temperatura do óleo está ficando constante. Né? Depois de um determinado tempo, a temperatura do óleo está ficando constante. Se ela está ficando constante, a taxa de variação é igual a zero. Então, a partir de um determinado ponto no tempo, a taxa de variação passa a ser igual a zero. Então, o que a gente sabe? Se a gente colocar ali na nossa equação diferencial que a taxa de variação é zero, a gente vai descobrir que a temperatura do óleo, quando a taxa de variação é zero, só pode ser C sobre K. Então, a gente sabe que essa é a máxima temperatura que o óleo pode atingir. Né? E esse C e esse K depende de todos os parâmetros ali da nossa equação diferencial. A gente pode iterar o nosso modelo. Né? Então, o que a gente pode fazer, né, para melhorar o nosso modelo? Ora, a gente deixou de fora um fluxo de calor aí que acontece em todos os corpos que têm temperatura, né, que seria o fluxo de radiação. Então, veja, eu sei que, na verdade, qualquer corpo que tem temperatura emite, né, radiação eletromagnética, e essa radiação é dada, né, pela lei de Stefan-Boltzmann. Então, como é que eu poderia iterar o nosso modelo aqui, melhorá-lo, né, para incluir esse fluxo de saída de energia, de fluxo de calor, né, do óleo? Olha só, eu poderia colocar um fluxo adicional aqui no nosso diagrama de estoques e fluxos e chamar isso de fluxo de radiação. E esse fluxo de radiação, QRad, seria igual à equação de Stefan-Boltzmann. Construídas, então, as nossas equações diferenciais, a gente pode implementá-las no Python e obter resultados do nosso modelo. Mas a questão que ainda está em aberto é como validar esse modelo. Lembrem, pessoal, o que é validação? Validação é a gente contrapor os resultados do modelo a dados reais. Esses dados reais podem vir de um experimento ou eles podem vir, né, de um artigo científico, por exemplo, alguém que realizou um sistema parecido com o nosso, um experimento parecido com esse que a gente está imaginando fazer. E uma coisa que a gente se pergunta se a gente for pelo caminho do experimento é, será que a gente precisa fazer um experimento em tamanho real? Né, se a gente está querendo fritar essa coxinha gigante, a gente tem que imaginar que esse recipiente teria, sei lá, 2 metros por 2 metros por 60 centímetros de altura, alguma coisa muito grande, com uma quantidade muito grande de óleo. Seria algo bastante difícil de fazer, bastante custoso. Então, o que a gente pode fazer? Será que a gente poderia optar, se a gente decidir fazer um experimento, por fazer um experimento em miniatura? Claro que sim. A gente poderia pensar numa panela cheia de óleo, né, aquecida aqui por um aquecedor elétrico. Esse equipamento, esse aquecedor, ele pode ser encontrado em casas de material de construção ou também em casas de utensílios domésticos, né? E a gente pode medir a temperatura desse óleo de tempos em tempos, por exemplo, em instrumentação e medição, vocês estão aprendendo isso.
usando um sensor, por exemplo, um LM35, né, medindo, aquisitando essa temperatura de tempos em tempos. Ou a gente nem precisaria usar óleo, por exemplo, a gente pode usar uma panela cheia de água e a gente mudaria ali os nossos parâmetros os parâmetros do óleo seriam os parâmetros da água, nesse caso, e a gente, né, mediria, por exemplo, uma possibilidade, se a gente não tiver aí o sensor e a aquisição via Arduino, a gente poderia medir a temperatura com um termômetro, né, um termômetro bem simples aí, e a gente poderia levantar um gráfico como esse, né, um gráfico que compara os dados do modelo, os dados medidos com os resultados do modelo. E aí a gente poderia validar o nosso modelo. Então fica a sugestão, né, para quem for fazer aí no projeto 2 um sistema que permita aí um experimento simples em casa para poder validar o nosso modelo, seria, né, algo bem-vindo, ou também, né, encontrar na literatura, em artigos científicos, aquilo que você consegue identificar como próximo daquele modelo que vocês estão fazendo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham entendido bastante aí sobre termodinâmica. Um abraço.